Eles trilharam caminhos e desbravaram fronteiras, contribuindo para o crescimento de nossa terra. Os anos trouxeram experiências que são verdadeiros tesouros. Cada fio de cabelo branco representa uma lição de vida. No olhar, a certeza de ter cumprido sua missão e a consciência de que muito ainda poderão fazer. Para eles que aprenderam os segredos do tempo, a vida continua pulsando cada vez mais forte. No governo do Amapá, os idosos têm um lugar que merecem. Os projetos e ações do governo do estado mantêm vivas as potencialidades, sonhos e esperanças da melhor idade, desenvolvendo uma política voltada para as necessidades dos idosos. Nossa atuação básica é com a reintegração social do idoso, no resgate da cidadania, na busca de conquistar o seu espaço como um cidadão pleno. Com esse trabalho, a gente tenta reintegrar o idoso na sociedade, começando pela sociedade primária, que é a sua própria família. Nós trabalhamos educação, saúde, cultura, lazer, desportos, criação, artes, enfim, tudo que puder tornar o idoso um ser participativo. O governo do estado, em parceria com a Escola Paulista de Medicina, criou o projeto Visão para Todos. Com a finalidade de eliminar nos idosos a cegueira causada pela catarata, o projeto Visão para Todos já realizou de março de 97 a janeiro de 98 mais de 4.000 consultas, mais de 500 cirurgias de catarata, doou mais de 500 óculos e o número de exames superou os 400. Através do abrigo São José, o governo oferece lar, atendimento médico e convivência social saudável a idosos carentes, que contam com enfermagem, fisioterapia, psicoterapia, odontologia, assistência social e distribuição de gêneros alimentícios. Aqui somos muito bem tratados, não falta nada, assistência médica, tudo. Os idosos que não podem se deslocar até o hospital recebem atendimento de uma equipe de enfermeiros em suas próprias casas. Em convênio com a Associação dos Voluntários do Amapá, o Abrigo São José procura avanços cada vez maiores em sua tarefa de atender aos idosos do estado. O Abrigo São José oferece atualmente da alimentação ao vestuário a todos os idosos da morada, tá? E também atendimento integral a todos os idosos que passam por aqui, que vai do atendimento de serviço social, psicologia, atendimento de fisioterapia, terapia ocupacional, atendimento com educação física, né, com exercício dirigido. Temos ainda o atendimento domiciliar, que é o atendimento nas comunidades, onde levamos atendimentos de enfermagem, atendimento médico, orientação de benefício da prestação continuada, aposentadoria, levamos palestras educativas, levamos também justamente o lazer para essa comunidade. Atendemos também as casas-lares, que é justamente aqueles idosos que não necessitam permanecer no abrigo, morar no abrigo, sim, por ter uma situação, né, econômica, financeira, né, baixa, nós damos todo o atendimento nos seus lares. O governo do estado desenvolve importante trabalho com os idosos portadores de deficiência, oferecendo apoio à reabilitação e integração à sociedade, com doação de cadeiras de rodas, aparelhos auditivos e próteses. A cidadania da terceira idade promove o acesso dos idosos a direitos sociais, tornando possível a participação crítica e consciente na sociedade, aprofundando as questões relativas aos idosos, através de reuniões e palestras sobre envelhecimento social, biológico e cultural. São esclarecidos e encaminhados os benefícios de aposentadoria, fornecimento de passes livres no transporte coletivo urbano, carteiras de identidade, atendimento médico-odontológico e ambulatorial, oficinas artístico-culturais, escolinhas esportivas, relaxamento e expressão corporal. O idoso cidadão do Amapá faz cursos de qualificação profissional voltados para a área do artesanato como vime, madeira, reciclagem de papel, fabricação de velas e giz de cera, flores, tapeçaria e pintura em vidro e tecido.
O aspecto recreativo da participação do idoso na sociedade não é esquecido. O governo destina uma verba para o lazer. São promovidos jogos, festas, colônias de férias e viagens. Nós, aqui no Departamento Estadual de Desporto e Lazer, temos buscado atender essas diretrizes que são emanadas pelo PDSA, através de atividades de lazer e do desporto. Algumas atividades são desenvolvidas com esses idosos, tanto com natação, como dança nos nossos centros de convivência da Secretaria de Trabalho e Cidadania. Uma responsabilidade e um compromisso muito grande do nosso governo, preocupado em superar barreiras, buscando sempre a participação de todos e estabelecendo a cidadania. Resgatar o respeito pelos nossos idosos, valorizar e dar condições para que continuem produzindo, é um dos principais pontos de interesse do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá. Governo do Amapá, participação e cidadania. Eles trilharam caminhos e desbravaram fronteiras, contribuindo para o crescimento de nossa terra. Os anos trouxeram experiências que são verdadeiros tesouros. Cada fio de cabelo branco representa uma lição de vida. No olhar, a certeza de ter cumprido sua missão e a consciência de que muito ainda poderão fazer. Para eles que aprenderam os segredos do tempo, a vida continua pulsando cada vez mais forte. No governo do Amapá, os idosos têm um lugar que merecem. Os projetos e ações do governo do estado mantêm vivas as potencialidades, sonhos e esperanças da melhor idade, desenvolvendo uma política voltada para as necessidades dos idosos. Nossa atuação básica é com a reintegração social do idoso, no resgate da cidadania, na busca de conquistar o seu espaço como um cidadão pleno. Com esse trabalho, a gente tenta reintegrar o idoso na sociedade, começando pela sociedade primária, que é a sua própria família. Nós trabalhamos educação, saúde, cultura, lazer, desportos, criação, artes, enfim, tudo que puder tornar o idoso um ser participativo. O governo do estado, em parceria com a Escola Paulista de Medicina, criou o projeto Visão para Todos. Com a finalidade de eliminar nos idosos a cegueira causada pela catarata, o projeto Visão para Todos já realizou de março de 97 a janeiro de 98 mais de 4.000 consultas, mais de 500 cirurgias de catarata, doou mais de 500 óculos e o número de exames superou os 400. Através do abrigo São José, o governo oferece lar, atendimento médico e convivência social saudável a idosos carentes, que contam com enfermagem, fisioterapia, psicoterapia, odontologia, assistência social e distribuição de gêneros alimentícios. Aqui somos muito bem tratados, não falta nada, assistência médica, tudo. Os idosos que não podem se deslocar até o hospital recebem atendimento de uma equipe de enfermeiros em suas próprias casas. Em convênio com a Associação dos Voluntários do Amapá, o Abrigo São José procura avanços cada vez maiores em sua tarefa de atender aos idosos do estado. O Abrigo São José oferece atualmente da alimentação ao vestuário a todos os idosos da morada, tá?
E também atendimento integral a todos os idosos que passam por aqui, que vai do atendimento de serviço social, psicologia, atendimento de fisioterapia, terapia ocupacional, atendimento com educação física, né, com exercício dirigido. Temos ainda o atendimento domiciliar, que é o atendimento nas comunidades, onde levamos atendimentos de enfermagem, atendimento médico, orientação de benefício da prestação continuada, aposentadoria, levamos palestras educativas, levamos também justamente o lazer para essa comunidade. Atendemos também as casas-lares, que é justamente aqueles idosos que não necessitam permanecer no abrigo, morar no abrigo, sim, por ter uma situação, né, econômica, financeira, né, baixa, nós damos todo o atendimento nos seus lares. O governo do estado desenvolve importante trabalho com os idosos portadores de deficiência, oferecendo apoio à reabilitação e integração à sociedade, com doação de cadeiras de rodas, aparelhos auditivos e próteses. A cidadania da terceira idade promove o acesso dos idosos a direitos sociais, tornando possível a participação crítica e consciente na sociedade, aprofundando as questões relativas aos idosos, através de reuniões e palestras sobre envelhecimento social, biológico e cultural. São esclarecidos e encaminhados os benefícios de aposentadoria, fornecimento de passes livres no transporte coletivo urbano, carteiras de identidade, atendimento médico-odontológico e ambulatorial, oficinas artístico-culturais, escolinhas esportivas, relaxamento e expressão corporal. O idoso cidadão do Amapá faz cursos de qualificação profissional voltados para a área do artesanato como vime, madeira, reciclagem de papel, fabricação de velas e giz de cera, flores, tapeçaria e pintura em vidro e tecido. O aspecto recreativo da participação do idoso na sociedade não é esquecido. O governo destina uma verba para o lazer. São promovidos jogos, festas, colônias de férias e viagens. Nós, aqui no Departamento Estadual de Desporto e Lazer, temos buscado atender essas diretrizes que são emanadas pelo PDSA através de atividades de lazer e do desporto. Algumas atividades são desenvolvidas com esses idosos, tanto com natação, como dança nos nossos centros de convivência da Secretaria de Trabalho e Cidadania. Uma responsabilidade e um compromisso muito grande do nosso governo, preocupado em superar barreiras, buscando sempre a participação de todos e estabelecendo a cidadania. Resgatar o respeito pelos nossos idosos, valorizar e dar condições para que continuem produzindo, é um dos principais pontos de interesse do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá. Governo do Amapá. Participação e cidadania. Ce fleuve-ci, c'est le fleuve Amazone, près du rencontre avec l'océan Atlantique. Par ici, les navigateurs européens ont pénétré l'Amazonie à partir du XVIIIe siècle en cherchant l'or et les drogues de la forêt. L'Amapá, qui faisait partie de l'État du Pará, s'est devenu territoire fédéral en 1943. En 1948,
il s'est devenu l'État à travers la Constitution brésilienne. Cet État a 140 277 km² de surface et il a une position géographique stratégique. À l'est, nous trouvons 600 km de la côte atlantique avec un grand potentiel de pêche. Au nord, nous avons la Guyane française avec 650 km de frontières et le Suriname, ex-Guyane hollandaise. Au nord-ouest se trouve l'État du Pará. L'Amapá possède plusieurs écosystèmes et une biodiversité très riche. Nous pourrons détacher en manguezal la forêt de terrain solide, les champs inondés, les régions de lacs et les cerrades. L'État n'a que 1% de sa couverture dégradée et près de 25% de son territoire est protégé par un règlement. Ce sont les unités de conservation et les réserves indigènes. Historiquement, l'Amazonie a maintenu une économie extractiviste basée sur l'exploitation et l'épuisement de ses ressources naturelles. Ce modèle appliqué à l'Amazonie, à l'Amapá, n'a pas mené de bienfaits aux habitants locaux, mais il a aggravé leur situation de misère, parce qu'il s'est toujours basé sur l'exploitation des ressources naturelles comme matière première sans valeur associée vers le développement d'autres ou d'autres pays. Pour s'opposer à ces modèles, le gouvernement Capiberibe a implanté depuis 1995 les programmes de développement soutenable à l'Amapá, le PDSA. Les populations traditionnelles de l'Amazonie exercent depuis temps immémoriaux. Il y a un siècle que les seringueiros et les castanheiros du sud de l'Amapá vivent dans la forêt sans le détruire. Et les indigènes y vivent il y a 1000 ans. Mais il n'y a jamais eu une politique de gouvernement qui rendait meilleure la vie de ces populations, tenant compte de ses connaissances sur la nature. Quand le pêcheur prend un gourijoub, poisson typique de l'Amazonie, avec ligne et hameçon pour le déjeuner et d'autres poissons pour vendre dans la ville, quand la personne qui prépare le açaï, fruit typique de l'Amazonie, prend les fruits, elle protège l'arbre pour prendre davantage l'année prochaine. Quand les madeireiros coupent un arbre et plantent d'autres de même espèce, cela pratique exerce le développement soutenable. Mais le concept de développement soutenable ne s'applique pas seulement par rapport à la préservation de la nature. Il s'applique aussi à la question sociale, c'est-à-dire c'est un modèle de développement qui n'épuise pas les ressources naturelles. Par contre, il maintient la situation économique stable et assure les progrès sociaux aux populations. Dans la ville, ce développement soutenable prend différentes manières pour le même concept. À administrer le repas écolaire, l'engageant des aliments régionaux produits dans cet état, le gouvernement assure que les ressources du repas y circulent, aidant à ceux qui produisent les aliments. Cela, c'est un exemple de développement soutenable. Pour avoir succès avec la régionalisation du repas, les producteurs ont besoin de la technologie pour engendrer beaucoup d'aliments qualitatifs. Les producteurs doivent apprendre à faire l'emballage et à conserver les aliments. La châtaigne du Brésil, avant appelée châtaigne du Pará, c'est un exemple typique. Du début du siècle à l'année 50, les pionniers José Júlio de Andrade prenaient de la région de Jali, sud du Pará, 80 000 hectolitres de châtaignes brutes pour récolte qui étaient profitées à Belém, exportées en Allemagne et d'autres pays. Lui, il a économisé beaucoup d'argent avec cette activité. Et les castanheiros qui prenaient le produit dans la forêt étaient pauvres. Aujourd'hui, le gouvernement et les coopératives des castanheiros sont en train d'introduire la technologie davantage de la châtaigne dans les châtaigniers. D'autres changeaient un tonneau de châtaigne en pelure par une boîte de lait en poudre. Comment était fait autrefois, les castanheiros ont un excès en valeur au produit pour pouvoir acheter plusieurs boîtes de lait en poudre avec le même tonneau de châtaigne. Le marché pour ces produits s'est rempli et valorisé. Pour introduire ce changement, le gouvernement a financé la récolte de la châtaigne, l'acquisition de bateaux et de machines et la construction d'une infrastructure de bénéfices.
Il a assuré l'achat d'une partie de la production au repas écolaire et il a mis l'Institut des coopératives pour orienter le bienfait de la châtaigne. Le gouvernement a encore créé une réserve de développement soutenable de 850 000 hectares à la préservation des châtaigniers et l'exploitation à travers l'accord de l'usage multiple du terrain pour les extractivistes de la région. Le changement qui est arrivé dans la production et la commercialisation de la châtaigne devra aussi arriver avec des autres produits typiques de notre économie. L'açaï, les crevettes, les poissons, le bois. Le chemin à suivre sera toujours quitter l'intermédiation, introduire une technologie dans la production, adjoindre le prix aux produits et faire que la richesse produite puisse aider ses habitants. Le développement soutenable, c'est une responsabilité de la société. Il faut que tous les secteurs sociaux comprennent leurs avantages et obligent pour les rendre viables. C'est une politique qui exige des compromis avec la collectivité et elle ne peut pas être interrompue ou négligencée. Tous les citoyens doivent donner sa contribution pour que ce développement arrive. C'est pour cela que le gouvernement était en train de décentraliser ses actes et de partager la responsabilité d'administrer les ressources publiques à travers la société organisée. Cela, c'est une attitude démocratique et intelligente qui va rendre la société comme un ensemble. Les programmes de développement soutenable, la MAPA a établi des aides internationaux pour rendre viables les ressources, la technologie et de recherche déjà existantes ailleurs. Le développement soutenable, c'est aujourd'hui une préoccupation de tous les pays développés et de tous ceux qui s'inquiètent avec le futur de la planète et de l'humanité. La MAPA a une position géographique stratégique pour l'établissement des aides internationaux. Il possède plus de 600 km de frontières avec la Guyane française, c'est-à-dire avec la communauté européenne. C'est la porte d'entrée et sortie de l'Amazonie. C'est une région favorable aux accords internationaux à l'intérêt du marché entier. Compte tenu de ces aides internationaux, par l'inéditisme du programme, les propositions, la MAPA a gagné visibilité dans le monde et il est en train d'être considéré un modèle de développement soutenable pour l'Amazonie. Cela va assurer les études, les recherches et surtout l'investissement très important dans la région qui rendent mieux la vie de notre population. Le but des aides locaux, nationaux et internationaux, c'est mobiliser toute la société dans la construction d'une politique de développement qui nous emporte. L'acte collectif doit engendrer qualité de vie dans tous les endroits de notre État, rendre toutes les régions attractives, saines, autonomes et soutenables par rapport au milieu, à l'économie et à la société. This is the Amazon River near the confluence of the Atlantic Ocean. This way, the European navigators
have penetrated the Amazon since the 18th century, searching for gold and backwards drugs. The Portuguese that have colonized Brazil since the 16th century also have been the first one established in Amazon, and to defend themselves from French, English and Dutch, they have built fortresses. This is the São José de Macapá fortress that began to be built in 1764. This is a landmark of state of Amapá history that was part of the state of Pará until the federal territory has been created by a Brazilian government in 1943. In 1998, is transformed in state by Brazilian constitution. The state of Amapá is 240,246 kilometers large, and it has a strategic geographical position. At east, it has 600 kilometers of frontier at the Suriname ex-Dutch Guyana. At northwest is situated the state of Pará. The state of Amapá possesses several ecosystems and rich biodiversity. As example, we have the mangrove, the terra firma forest, the inundable fields, the lakes region, and the bushveld. Only 1% of the state natural covering is degraded, and about approximately 25% of its territory are protected by law. They are maintenance units and indigenous reserves. When the fisherman pulls one gurijuba, a typical Amazon fish, using fish hook for his lunch or others to sell. When the man catches the açaí, a typical fruit, and protects the tree to catch more fruit next year. When the woodsman cuts one tree and plants another one of the same kind, thinking about the future of his activity, they all are practicing sustained development. But the concept of sustained development is not only relative to the natural preservation. It is related to economic and social affairs, because it is a development pattern that protects the natural resources, keeping stable the economic situation and promoting social progress to the population. In the city, the sustained development has different forms. When the students eat regional food as Brazilian nut, açaí, regional shrimp and others at school, the government guarantees income to the local producers. This is an example of sustained development. But for the complete success